Mas eu aprendi que educação física não é gostar de treinar. Educação física é gostar de lidar com pessoas. Ah, prazer, meu nome é Gabriel Ávila, eu sou personal trainer, formado há 5 anos já, trabalhando na área, né? E tenho dois tipos de serviço que eu realizo, o personal trainer presencialmente e também tenho a consultoria de treinos online, onde disponibilizo um aplicativo onde eu prescrevo os treinamentos para os meus alunos. E se vocês quiserem me procurar, tem o meu Instagram, onde tem o link para o meu WhatsApp. Meu Instagram é Treinador Ávila. Ficou bom? Ah, sempre foi assim. Na verdade, assim, ó, a educação física ela surgiu quando eu tinha uns 17 anos. Não, vai, uns 15 a 17 anos, assim. Onde eu tinha muita dúvida ali do que eu ia fazer depois da escola, né? E eu sempre fui um jovem muito praticante, né? Sempre andei de skate, joguei bola, e aí conheci a musculação. Aí foi onde eu, tipo, gostei bastante da coisa e escolhi a educação física. Só que a educação física, ela me mostrou outros caminhos no sentido de assim, não ser só a parte técnica da musculação, mas a parte em você poder ajudar o próximo, né? Com o exercício físico. Inclusive, na minha vida, eu tento levar isso, né? Acho que são os três pilares da vida que eu tento sempre manter forte: a parte física, a parte mental e a parte espiritual. Então, eu tento cuidar sempre desses três pilares aí tipo assim, poder ajudar as pessoas, tanto com a parte mental e física, isso é muito gratificante para mim. Legal. Inclusive, você falou que descobriu a musculação e tal. Para te entrevistar, eu tive que te estudar. Eu fui para o teu Instagram. E é visível o crescimento do teu corpo. Quando eu falo Sim. crescimento, não é só volume, musculatura mesmo. Você era Uhum. bem mais franzino, hoje você é um cara forte pra caramba. Sim, Eu sim. queria que você contasse como é que foi o teu processo, como que você chegou no resultado que você tem, se foi muito difícil, se você deu muita escorregada na questão da alimentação, que muita gente reclama. Como que foi isso para você? Assim, ó, a parte de para você desenvolver o seu corpo, essa questão, ela não é apenas um fator que vai fazer mudar isso, entende? O seu corpo, na verdade, ele requer bastante maturidade, né? Então ele tem que se desenvolver não só na questão, tipo, ter o melhor treino, mas eu tenho que ter a paciência para chegar no meu auge biológico e aí sim conseguir desenvolver essa parte de musculatura, né? Aí entra os outros fatores, né? A parte alimentar, a parte de disciplina, de não faltar na academia, sempre focando nessas questões. Mas é assim, antes eu era adolescente, quando eu comecei a musculação. Então é claro que o meu corpo ele não ia ter um desenvolvimento como agora, pela questão de maturidade muscular. Inclusive é assim, nosso corpo ele entra no auge biológico ali entre os 25 e se mantém até os 35 ali, entendeu? Esse é o auge biológico. Então é onde o seu corpo ele vai ter sempre uma melhor resposta. Hoje eu tenho 27 anos, entende? Perfeito. Você tem alunos homens e mulheres, né? Sim, sim. Hoje o meu público, na verdade, ele é diversificado, mas eu sou especialista em treinamento feminino. Isso que eu ia perguntar. Qual é a diferença de trabalhar com homem para trabalhar com mulher? Em termos de resposta, de relacionamento, dificuldade? Sim, assim, ó, homens, por questão hormonal, a produção hormonal do homem é completamente diferente da produção hormonal da mulher, entende? Então, por esse motivo, o que acaba acontecendo? A resposta do homem vai ser diferente. Vai ser o desempenho de força do homem é muito maior. A capacidade pulmonar do homem é muito maior. E mulher também tem a questão de períodos menstruais.
Então, vai do profissional saber usar as estratégias ali. Tem um negócio quando você vai desenvolver o treino do seu aluno, que se chama periodização. Essa periodização ela é criada no momento que você vai fazer a prescrição do treino ali. E aí é onde entra esses fatores. Tipo, nessa periodização aqui eu tenho que me atentar ao momento que a mulher vai estar no ciclo menstrual dela, porque isso vai interferir diretamente, entendeu? Nos resultados, no desempenho dela no treino, inclusive, tipo, vão ter momentos que ela vai ter mais força, vão ter momentos que ela vai ter menos força. Então, vai do profissional saber trabalhar força, trabalhar volume, trabalhar a intensidade do treino ali, entendeu? Entendi. Se você tivesse hoje um filho em idade de prestar vestibular, você indicaria a Faculdade de Educação Física? Indicaria. Indicaria mais assim, ó, educação física, acho que não só educação física, mas como toda a área. A gente tem que ter a dedicação. Não é, tipo assim, hoje eu consegui alcançar o que aquele menino de 17 anos sonhou um dia, sabe? Só que o que acontece? Foi muita ralação, sabe? Foi muito tempo na área para conseguir alcançar o que eu tenho hoje. Hoje eu trabalho por conta. Então, assim, eu trabalho só como personal e como consultoria. Eu não sou funcionário de ninguém. Eu sou a minha empresa, entende? Só que disso veio muita dedicação, bati muita cabeça, mas adquiri muita experiência com as coisas da vida na musculação ali. Eu acho que se a pessoa tiver a humildade de aprender, ela vai se desenvolver muito bem como profissional, sim. O que que ninguém sabe sobre a tua profissão, só quem está na área sabe? Ou seja, segredos da profissão, coisas que acontecem que ninguém imagina. Eu queria saber um pouco disso. Ah, deixa eu parar para pensar um pouquinho aqui. Acho que a questão de relacionamento, assim, é algo que tem que estar bem. O profissional ele tem que estar bem convicto, sabe? Porque, assim, não, eu não comecei educação física pensando que seria dessa forma. Mas eu aprendi que educação física não é gostar de treinar. Educação física é gostar de lidar com pessoas. Então, eu acho que essa questão aí é algo que é meio escondido, assim, sabe? Não é treino, tipo, beleza, eu posso ser um atleta, mas gostar de lidar com pessoas é algo completamente diferente, entende? E que se o profissional pega essa sacada, ele consegue se destacar, sabe? Você já teve algum cliente que te maltratou, te humilhou, te foi desagradável contigo? É assim, ó, no salão de musculação, quando você trabalha tipo, sei lá, como funcionário da academia ali, a chance disso acontecer é maior. Quando você é personal, e aí quando você começa a se tornar referência ali no ambiente onde você trabalha, na região que você trabalha, acaba que você começa a selecionar os alunos que você quer, entende? Então isso acaba se tornando mais difícil. Até porque, assim, no momento que você é personal, a questão técnica de treino, ela é o segundo plano da coisa. O primeiro plano é o relacionamento que você vai ter com o aluno, entende? Então, se você conseguir manter esse bom relacionamento, você vai levar esse aluno por anos, assim, sabe? E cantada? Você já levou cantada de aluno? Já acontece. Só que, E como é que lida com isso? então, isso aí é uma questão do profissional saber lidar, sabe? Porque até tem, né, o estereotipo da coisa aí, que, tipo, personal pega as minas, não sei o quê. Só que aí vai do cara, entendeu? Eu escutei isso de um chefe uma vez, de um ex-chefe meu, que ele falou, o cara quer trabalhar na minha academia, mas quer ficar pegando as minas, não sei o quê. Pô, ele tem que saber separar, vai pegar a menina na balada e tal. Eu já tive casos de, tipo, não sofrer assédio, mas, tipo assim, de alunas começarem a gostar de mim. Só que eu sempre soube separar muito essa questão. Isso é um dos fatores de eu me destacar na área também, sabe? Eu sempre soube ser muito ético nessa questão. E isso, pô, isso aí te retorna um benefício muito grande, essa questão ética, sabe? Então eu sempre soube lidar muito, tipo, separei bem as coisas. Sempre deixo muito claro que não acontece esse tipo de relação com alunas, enfim.
Mas isso é natural, né? Em qualquer ambiente de trabalho, Sim. as pessoas estão sujeitas a se apaixonar, a se envolver. Não, não que, tipo assim, pô, pode acontecer de eu gostar da aluna e acabar de virar um relacionamento. Mas eu sempre entrei com a cabeça nessa questão em não deixar ele se permitir. Eu já perdi a aluna por conta disso, sabe? Da pessoa Nossa, começar a gostar de mim, e não foi uma pessoa, foram, tipo, sei lá, umas três. A pessoa começar a gostar de mim e ter que parar de treinar comigo porque, entende? uhum. Começou a ficar mal com a pessoa. Quando a pessoa te procura, qual é a maior ilusão que você percebe? As pessoas querem muito resultado rápido, as pessoas querem um corpo que é meio irreal. Você já se deu conta que a pessoa estava iludida e deu um freio nela? Falou, ó, isso que você está querendo não existe, não é assim. Tal. Então, é que assim, ó, que às vezes até o erro do próprio profissional que acaba acontecendo isso. É o profissional de educação física. Vamos supor, a pessoa ela é completamente sedentária e ela entra numa academia. Nessa academia ela entrou. Se ela for uma pessoa que ela vai ser maltratada, porque já é um ambiente que não é um ambiente que ela está acostumada a frequentar. Aí, sei lá, o profissional vai lá no momento de atender ela e não atende tão legal. A chance dessa pessoa desistir é muito mais fácil. E aí, o que acaba acontecendo? A pessoa, ela tende de entrar nessa ilusão, que exercício físico é coisa rápida, precisa de resultado rápido, não sei o quê. E aí é onde cabe o profissional saber lidar com essa questão, sabe? Ele entrar e falar, ó, eu, pelo menos, quando eu vou apresentar o meu serviço às pessoas, eu sempre deixo bem claro, eu tenho todo um mapeamento do que vai ser dali para frente, entende? Ó, eu vou conseguir te entregar isso, isso e isso, nesse período de tempo. E depois disso vai acontecer isso, isso e isso, entende? Então, eu tento jogar sempre a real ali, jogar a verdade com a pessoa também, até para não causar essa ilusão, sabe? Entendi. O pessoal do teu tempo de faculdade, você tem amizade com eles ainda? Cara, são muito poucos. Eu tenho um amigo hoje que é até meio famoso, amigo não, né? Tipo, um colega que foi da minha sala, assim, ele se chama Caio Borralho. Ele, ele se tornou lutador do UFC hoje. Que bacana. É, Ele eu, lutava na época já, né? é, Mas a gente é só colega, assim, no Instagram e tal. o que eu ia te perguntar, por isso que eu perguntei da questão da amizade, é se você sabe de mais pessoas que seguiram o mesmo caminho que você, como que estão essas pessoas? Você tem essa referência? É assim, ó, tem profissionais que eu vejo que hoje, tipo assim, às vezes tem algum outro ali no Instagram que a gente tem contato via rede social, que se destacaram, tal, tem uns que ficaram mais medianos, outros às vezes não tinham vocação para coisa, sabe? Então, não deslancharam tanto na carreira, sabe? E a questão da disciplina, porque você é um cara que ajuda a pessoa a treinar, a ter foco e tal. E quem te ajuda no teu treino? Você tem disciplina de ser o seu próprio treinador ou não? É assim, ó, uma vez um cliente me perguntou, tipo, ele fazia terapia, né? E aí ele perguntou assim, você dá alta? Tipo assim, algum momento eu vou precisar parar de treinar tipo, com acompanhamento? A resposta que eu tive é o seguinte, se eu pudesse, eu treinaria com o auxílio de um personal, entende? Só que pela questão da logística da coisa não cabe, não dá para mim, sabe? Porque é que não, eu moro no ABC Paulista. Eu dou aula nas três principais cidades do ABC Paulista: São Bernardo, Santo André e São Caetano. Então, o meu dia ele é meio corrido, né, no caso. Mas eu penso assim, pelo menos. Isso é um poder que o exercício físico me trouxe. Não adianta eu querer pregar alguma coisa que eu não vivo, entende? Então não adianta eu querer, tipo, querer estimular o aluno a treinar, mas eu não treino, eu não vivencio aquilo, entende?
Eu não digo que profissional de educação física ele tem que ter o shape mais, tem que ter um corpo super bom, não sei o quê, de atleta. Mas a obrigação dele mínima é cuidar da saúde, é treinar, entende? E claro, eu estou num processo agora que eu não estou podendo treinar. Então, por questão do problema que eu tive no joelho, aqui não estou conseguindo sair de casa. Mas eu não vejo a hora de sair, me recuperar e voltar a treinar, sabe? Como que é a tua alimentação? Eu estou perguntando pessoalmente para você, ah, mais ou menos servindo como referência para quem possa assistir. O que você acha que é mais interessante ser consumido para quem está querendo começar a treinar? Dá um apanhado geral da questão da comida. A comida é assim, ó, ela é sempre importante que você. A alimentação é o seguinte: não trata só de comer bem. A alimentação é muito mais a questão do hábito. Por isso que é muito importante você ter o acompanhamento de um profissional. Porque o profissional, ele não vai lidar só com a questão do, tipo, qual alimento eu vou prescrever, qual treino eu vou prescrever. Ele vai lidar com a questão psicológica da coisa também, sabe? Então, ele vai ajudar você a desenvolver esse hábito a se alimentar melhor. Primeiro ponto, para quem quer iniciar, tanto o exercício físico quanto a alimentação, mudar o estilo de vida, o que é importante? Não ser radical demais. A mesma coisa assim, vou pegar, prescrever um treino extremamente pesado para o meu aluno iniciante só para mostrar serviço. Mesma coisa, sei lá, o nutricionista, vou prescrever uma alimentação extremamente restrita para aquela pessoa que nunca seguiu uma dieta. A chance dessa pessoa falhar é muito maior, porque, sei lá, ela vai fazer uma dieta que corta o carboidrato. Cortou o carboidrato, 3 dias, ela está extremamente estressada, porque vai elevar o pico de cortisol e aí ela vai desistir, ela não vai conseguir seguir aquilo, entende? Então, a dica que eu dou como profissional é o seguinte: não seja radical demais no início. Quando você estiver num período que você já é avançado, em treino, já segue uma alimentação, aí é legal você começar a lapidar essas coisas, sabe? Mas a princípio, se você nunca praticou exercício físico, nunca seguiu uma dieta, é ideal que você comece a mudar os hábitos. Começa a ir na academia 3 vezes por semana, começa a escolher por alimentos melhores, reduzir o açúcar, enfim. Diz para mim, assim, não precisa ser o ideal. Fala como é que seria o café da manhã, almoço e jantar comum de um dia seu de trabalho e de treino. Ó, eu vou falar para você assim, ó. Eu vou falar minha rotina mais ou menos no dia a dia. Eu acordo às 5h30 todos os dias. Não, 5h30 não, 5 horas todos os dias da manhã. Aí geralmente eu passeio com o meu cachorro. Fico em jejum até mais ou menos umas 10 horas da manhã. Esse jejum não é nem por conta de, tipo, fazer um jejum. Mas é mais por conta porque aí eu venho, passeio com o meu cachorro e saio para trabalhar. E aí dou aulas no período da manhã, umas 3, 4 aulas, às vezes até 5 aulas no período da manhã. Volto para casa e aí eu faço a minha primeira refeição. Só que nisso eu já estou ingerindo água, me hidratando bem, sabe? O meu café da manhã, eles são sempre 5 ovos, pão, coloco um pouco de requeijão, suco, café e sempre um pedaço de alguma fruta. Esse é meu café da manhã, todo dia. Aí depois, por volta das 14 horas, eu vou almoçar. Aí eu moro sozinho, então geralmente eu tento buscar pelo mais prático. Eu consigo fazer o café da manhã e o almoço em casa, então, sei lá, busco sempre por um carboidrato e uma proteína. Aí eu vario conforme, mas é sempre alimentos simples, tipo, uma batata doce com frango, um macarrão com, sei lá, uma bisteca de porco. São proteínas mais magras também, entende? E aí vou variando sempre dessa forma. Geralmente eu repito o que eu almocei na janta também, e sempre buscando sempre fruta, essas coisas. E hidratação. Você gosta de doce? Doce é um problema para você?
Eu gosto até de doce, mas não é algo que, tipo, nossa, causa abstinência, sabe? Mas eu não deixo de comer doce, não. E você falou que mora sozinha, é você mesmo que prepara a tua comida? Eu mesmo preparo minha comida. Então você é bom de pilotar fogão, porque você falou umas coisas aí gostosas, cara. Bistec É, de porco, né? Bem gostoso. eu, Engraçado, é um mito, né? As pessoas sempre associam carne de porco com gordura. Uma nada, bisteca, às vezes, tem muito menos gordura do que a carne bovina, né? tem. É que, assim, você tem que saber selecionar o tipo da proteína também. Vamos supor, visando a proteína de porco. Se você buscar por uma bisteca, um filé mignon suíno também, é alto o índice de proteína e baixa gordura, entende? Sim. E conta para mim o que você acha e se você usa suplementos. Que tipo de suplemento você gosta? Qual você acha que é bobagem? É que assim, ó, suplemento, ele já diz no nome mesmo, né? Suplementar. Então, é assim, primeira coisa, seguir uma alimentação. Se você segue uma alimentação, o suplemento ele vai ser super válido. Alguns suplementos. Mas se você trocar a refeição por aquele suplemento, aí eu já não acho tão válido, entende? Mas o suplemento, acho que básico aí é creatina e whey protein. Esse Aí, poderia indicar para todo mundo, né? sim, não é algo que... É claro, tem que ver a questão do whey protein, porque é uma proteína derivada do leite, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter alguma intolerância à lactose ou algo do tipo. Uhum. E eu queria falar também da questão do descanso. Tem gente que acha, o cara está dando aula, ele está, digamos, se exercitando, deve estar com a cabeça cheia de endorfina, não se estressa. Como é que você lida com estresse? Como que você descansa? O que você gosta de fazer em momento de lazer? Então, é assim, quando você lida com o público, você tem que saber prezar muito pela sua saúde mental. Não só o público, mas eu costumo dizer assim, profissionais da saúde, às vezes cuidam muito da saúde dos outros, mas acabam esquecendo da própria saúde. Então, coisas que me fazem bem, tipo assim, há um ano atrás, mais ou menos, foi onde eu tomei algumas decisões na minha vida que foram bem fortes e alguns acontecimentos que foram fortes para mim também. Sei lá, eu perdi meu avô. Meu avô era como um pai para mim. E nesse mesmo período, eu era coordenador de uma academia, onde eu pedi as contas para me desafiar na minha área, para me dedicar nisso, sabe? Então, só que nesse momento eu decidi entrar na terapia e na igreja. Então foram coisas que me deixaram muito forte mentalmente, sabe? Hoje são coisas que eu não abro mão. Não abro mão da terapia, não abro mão da igreja, porque deixa o meu espiritual forte e a minha mente forte. Mas não que eu não vá me estressar, só que a forma que eu lido com o estresse é uma forma diferente, sabe? E, coisas que eu gosto de fazer, eu sou uma pessoa muito de rotina. Gosto muito da minha rotina. Esse negócio de ter que ficar em casa direto agora tá me deixando mais estressado, eu já percebi, entendeu? Mas, eu curto muito ir no parque, passear com o meu cachorro, gosto de viajar, eu acho que é um dos melhores investimentos que tem para mim, assim. Gosto de estar com os meus amigos, com a minha família e basicamente isso, sabe? Gosto tipo, ir à igreja, para mim, é algo que me faz muito bem, sabe? Você falou do teu avô, eu vi a foto linda dele no teu Instagram. Achei tão fofinho, mas eu não imaginava que ele tinha ido embora. Eu sinto muito, viu? É, Só quem teve um bom avô sabe como é gostoso. bom. Vamos falar então um pouco da tua fé, cara. Você falou que te fortalece muito, né? Que igreja que você frequenta? Que mudança que você sentiu nesse teu fortalecimento de personalidade? Conta um pouquinho para nós. É assim, ó, eu acho que eu sempre fui muito conectado a Deus, desde criança, desde muito cedo. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada.
Inclusive, tipo, esse problema que eu tô passando hoje, a questão do joelho, pô, é algo que tá acarretando diretamente na minha área, porque eu dependo do meu corpo para trabalhar. E como eu falei, eu sou a empresa hoje. Não, tipo, não tem seguro de trabalho, nada disso, sabe? Mas hoje eu tô muito mais entendendo o propósito da coisa, muito mais forte nessa questão, vendo isso muito mais como uma lição para me tornar mais forte do que questionando a Deus, entende? E assim, eu comecei a frequentar a igreja através de um convite, né? Eu sou batizado na igreja católica, mas hoje a igreja que eu frequento ela é evangélica. É uma igreja que fica aqui em Santo André, se chama Além do Véu. E aí, assim, é um público mais jovem que prega também, então gerou uma identificação maior, talvez por conta disso. Mas também, assim, eu acho que me trouxe muito me respondeu muito esses porquês. Tipo, do porquê que está acontecendo, eu estar saindo do trabalho com aquela insegurança de, tipo, do que vai ser daqui para frente. Me respondeu muito do porquê do meu avô também, tipo, pô, eu consigo entender que meu avô cumpriu o papel dele aqui na Terra, e o meu primo, uma vez, no velório do meu avô, ele falou isso. A morte não é o fim, entende? Então, existe muito do nosso avô dentro da gente, assim, sabe? E vamos supor, todo momento que eu tô na igreja, eu sinto muito a presença de Deus. Eu me conecto muito com aquela situação, sabe? E isso tem me fortalecido muito nessa questão, assim, desses desafios que vem aparecendo na minha vida, sabe? Eu acho que é sempre importante a pessoa ter um amparo. Quem não é Sim. religioso vai procurar uma terapia, como você fez, vai procurar contato com a natureza, né? Agora, quem já tem Deus dentro de si, eu acho importante mesmo. Que é Uhum. tanta coisa que acontece na vida da gente, né? Sim. Que se a gente deixar a cabeça solta, realmente é complicado. Cara, Exatamente. a gente já está conversando há meia hora, você tem um papo maravilhoso. Eu Ah, é? queria que você gravasse, para encerrar o papo, um chamado, tipo assim, a pessoa que está assistindo, que ela tem vontade de malhar, tem vontade de melhorar a vida, e fica sempre procrastinando, sempre empurrando com a barriga. Chama a pessoa para mim, fala: acorda, meu filho, vamos para a luta, que dá para mudar a tua vida. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então vamos lá, pode falar do jeito que você quiser, tá? Tá. Lá na minha bio tem uma frase que eu acho muito interessante as pessoas seguirem. E a frase diz o seguinte: mova-se, tem que ser agora. Então, assim, exercício físico, ele tem o poder de transformar a sua vida, transformar para muito melhor. E exercício físico, a gente não tem que visar somente como algo estético, até porque estético é a última coisa que a gente vai conseguir adquirir. Então, a gente tem que visar com qualidade de vida, longevidade. Para quando a gente for, sei lá, mais idoso, a gente ter uma qualidade de vida, sabe? Então, por isso, não deixem de praticar, não deixem de se exercitar.